Bom dia, peraí. Como se tornar um ser melhor? Você sabe? Como se tornar uma pessoa melhor? Como se tornar um ser humano melhor? Como se tornar um profissional, um pai, uma mãe, um filho? Como se tornar um espírito melhor? Esse é o tema abordado no programa hoje. Vamos lá? Madrugada com Deus. Aproximando a espiritualidade de você. Pois é, nós precisamos sim usar do nosso poder para que esse poder nos faça cada vez seres humanos melhores, pessoas melhores. De que poder você está falando, cara? O que você está falando? Ora, o poder máximo da vida, sabe o que é? A capacidade concedida por Deus a todos nós, que é o raciocínio, o pensamento. O pensamento é o poder. Tudo neste mundo, vamos pensar. Tudo neste mundo partiu de um pensamento de alguém. Tudo que não pertence à natureza, né? Certo? As flores, elas existem pelo processo natural da vida, certo? Mas todos os objetos, ele partiu da cabeça de alguém, de uma ideia, de uma criatividade. Então, esta ferramenta chamada pensamento, ela dá vida a tudo que nós queremos, tudo. A partir do seu pensamento, você começa a elaborar as condições de obter aquilo que você quer. O pensamento é esta força, sabe uma ferramenta? Sabe, por exemplo, um carpinteiro. Ele precisa de ferramentas para tirar da madeira aquilo que ele quer produzir. E da madeira tira-se tantas coisas boas, não é? Meu Deus, olha só a carpintaria como nos ajuda hoje no nosso dia a dia. Olha aí do teu redor, você está fazendo o café da manhã? Que coisa, hein? Nem para oferecer um cafezinho? Ô mineiro, cadê o cafezinho? Tá tomando um chimarrão? Teve alguém que disse assim, chimarrando com Deus. Eu achei maravilhoso. Aí comentei aqui, aí o mineiro, para não ficar para trás, disse minerando com Deus. Que bom, né? Que bom, isso é família. Mas, e aí, dá uma olhada em torno de você. Quanta carpintaria, tirada da onde? Da madeira. Para fazer isso que hoje, ó, mesa, tá vendo aqui, ó, mesa, aqui atrás prateleiras, tá vendo? Tudo da madeira, mas para se tornar uma prateleira, uma mesa, o carpinteiro precisou de ferramentas para isso. Na nossa vida, a grande ferramenta para elaborarmos, para produzirmos, para alcançar o que queremos, essa ferramenta chama-se mente. Por isso que muitas pessoas, elas não conseguem alcançar o que quer, sabe por quê? Porque elas não acreditam na mente que elas têm. É muito comum dentro das religiões pregarem, né, as religiões, a fé em Deus. Muito comum. Ora, a religião vai pregar o quê? O nome religião é fazer você se religar a Deus. Mas é muito comum ver os religiosos ensinando aos seus adeptos, os líderes religiosos ensinando aos seus adeptos que eles precisam terem fé. Não é isso? Incomum é você ver um líder religioso dizendo, meu irmão, acredite em você. Acredite em você. Você é capaz. Sabe quem faz isso? Os palestrantes que são considerados palestrantes de autoestima, não é? Livros de autoestima tem um monte. Agora eu vou perguntar a você, com toda sinceridade, qual é a diferença? A única diferença que eu vejo, sabe por quê? Sabe o que é? É que aqueles de autoestima não falam do amor. Mas os religiosos falam que você tem que ter fé em Deus e que tem que ter amor, não é? Porque Deus é amor. O autoestima, ele estimula você a acreditar em quem? Em você. Agora eu pergunto, onde está Deus? Vamos lá, vamos pensar, vamos usar essa liberdade concedida por Deus para nós. Vamos usar da nossa massa cefálica. Onde está Deus? Lá no céu, sentado, em Paulo de Moraes, me diga, sentado numa grande poltrona, aquele ser barbudo com cajado, observando 8 bilhões de espíritos encarnados? Essa alegoria não dá mais para engolir, não é? Não. Onde está Deus? Aí eu pergunto a você, da mesma forma que estamos aqui interrogando onde está Deus, eu pergunto a você,
Onde está o ar que te dará vida? Me diga. Onde está o ar que te dará vida? Pensa nisso, onde está o ar? Mas que coisa, que pensamento louco é esse, Júlio? O ar está aqui, ó. Estou respirando, está aqui. Mas onde ele? Cadê que você não está vendo? Ué, mas ele está aqui, isso é comum. Que besteira, todo mundo sabe que o ar está aqui, por isso que a gente respira, o oxigênio. É mesmo. E onde está Deus? Está lá o barbudo? Não, aí. Da mesma forma em que eu creio e é comum a todos que o ar estar aí mesmo que eu não veja, mas ele está aqui me cedendo a vida, porque se não fosse o oxigênio que entra pelas minhas narinas, eu não estaria aqui falando com você. Então, da mesma forma, é Deus. Onde está Deus? Aqui, presente, nos dando a vida, nos concedendo a capacidade de, nesta vida, poder alcançar aquilo que é meu cérebro crer que é capaz. Então, a fé em Deus não está dentro da casa religiosa que você comunga, indo todo dia dizendo amém, amém. Não, a fé em Deus está quando você acredita que você é capaz de fazer aquilo que você quer. Porque Deus se manifesta em quem? Ah, Júlio, Deus não se manifesta em ninguém. Como não? Como não? Sabe, quando você pede ajuda, a espiritualidade a Deus, vai. Você pede ajuda a Deus, Senhor, eu preciso resolver esse problema da minha vida, me ajuda, vai. Aí do nada, dentro do seu convívio, as coisas vão acontecendo para que você possa resolver o seu problema. Mas Deus não se manifestou, Ele simplesmente atuou na vida de pessoas que se aproximaram de você e te auxiliá-lo naquilo que você pediu a Ele. Essa é a ação de Deus. Ué, por que Deus não pode agir em mim? Por que eu não posso ser aqui um fragmento de Deus no despertar do poder que ora está adormecido em você? Por quê? A prepotência, você se achar, não é que eu me ache, é que eu estou buscando exercer o amor incondicional. Então, quando eu busco exercer o amor incondicional, quer dizer, o amor pelo próximo, Deus, que é amor, não é um ser que precisa baixar em alguém, mas que precisa, sim, alimentar essa força chamada amor, me possibilita, por amor, auxiliar a quem precisa. Poxa, gente, Deus é amor, não foi o que o Cristo disse? Deus é amor. É preciso utilizar da capacidade infinita concedida a cada um de nós. Que capacidade é essa? Raciocínio. Ora, se nós estudarmos a história da humanidade, veremos que bem lá atrás, na época dos neandertais, neandertais, eles não tinham o raciocínio que nós temos hoje, não é? Mas com o desenvolvimento, esse raciocínio foi também nesse processo de ampliação e hoje nós criamos coisas que aqueles seres nem imaginavam que era possível criar. Quem são eles? Os espíritos evoluindo. Os espíritos em processo de evolução. Vamos usar do nosso poder. Por isso que o Cristo ensinou que nós somos deuses. E de verdade, olha, Deus tudo pode. Tudo é possível. Em minha vida, quando eu creio, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Eu creio, mas entendamos que não é ficar crendo que o outro vai fazer por mim. Tudo é possível àquele que crê. Se eu acredito que eu sou capaz de fazer, eu farei. Ah, mas é só acreditar e fazer? Não, é acreditar e trabalhar, se preparar, se doar, estudar, e aí eu vou alcançar. Vamos fazer a nossa prece. Hoje quem vai nos falar é Julio Del Toro, ele vai falar desse tema. Rito, nós temos que criar um ritmo de vida, sabe, música? Poxa, o Julio, sensacional nessa explanação dele. Rito, nós precisamos criar um ritmo de vida, igual a música tem um rito, né? Se sair do compasso fica horrível, né? Mas a nossa vida também. Se sair do compasso, meu irmão, prejuízo vem, tá? Vamos falar com Deus. Senhor, temos total convicção de que o Senhor nos conhece muito mais do que nós mesmos. De fato, Senhor, pois ainda
buscamos esconder de nós mesmos as nossas fragilidades. E mesmo tendo todo esse potencial que o Senhor nos concede, ainda não conhecemos Ele, mas o Senhor conhece. Por isso nós pedimos com toda a sinceridade de alma: faça, Senhor, em nós a sua vontade. Faça em nós a sua vontade. Que a sua vontade, Senhor, se manifeste em nós. E que no amanhecer deste novo dia tenhamos a paz, a sabedoria e a força. Queremos hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Queremos, Senhor, a paciência, a compreensão e a prudência. Queremos ver além das aparências os teus filhos, Senhor, como tu mesmo os vês. E assim, Senhor, não vê senão o bem que há em cada um deles. Fecha os nossos ouvidos a toda calúnia. Guarda a nossa língua de toda maldade, para que somente de bênçãos se preencha a nossa alma. Que sejamos tão bons e tão alegres que todos aqueles que se aproximarem de nós sintam a tua presença. Reveste-nos de tua beleza, Senhor, para que no decorrer deste dia nós possamos te revelar a todos. Que assim seja. Amém, amém, amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Buscar sempre a verdade, mas a sua verdade com você. Olha, antes de buscarmos os outros, busquemos a nós mesmos. Antes de pedir ajuda aos outros, peça ajuda a você mesmo. Antes de cobrar alguma coisa aos outros, cobre a si mesmo. Antes de esperar dos outros, espere de si mesmo. Pois a sua vida está sendo conduzida única e exclusivamente por você, sendo o Deus criador de tudo que você vive. Então, é preciso buscarmos em nós esse poder. Olha, em nenhum momento as pregações de Cristo Jesus foram para criar dependentes. Não, em nenhum momento o Cristo Jesus, ele se colocou superior a ninguém. Tanto que ele perguntava às pessoas: credes que eu posso te curar? E aí, diante da crença da pessoa, ele dizia: a sua fé te curou. Então é claro que Jesus está dizendo que o poder está em você. Ele é o instigador. O que nós fazemos na prece é instigar em nós o poder que nós temos. O que nós pedimos a Deus? Que ilumine esta força que é em nós. Como eu disse no começo, Deus se manifesta em nós. Não há mais tempo de ficarmos imaginando um Deus externo. O Deus está interno. A força de Deus está em mim quando eu verdadeiramente amo a vida. Amo tudo que faço e faço com muito amor. Bem, passo a palavra então ao Júlio Del Toro. Preste atenção nesta explanação deste espírito amigo. Passo a passo vamos desenvolvendo as virtudes que a nossa alma tem. O exercício do trabalho, o esforço, torna o ser merecedor dos talentos e das conquistas que este ou esta alcança. Todo aquele que desenvolve diante da dificuldade um talento, torna-se melhor, torna-se mais hábil, mais inteligente, mais capaz, torna-se mais adaptado às mudanças que vão ocorrer à sua volta. Aquilo que desenvolvemos dentro de nós torna-se-á mais tarde a habilidade tão necessária para desvencilhar do nosso caminho as nossas limitações. As aves antes caminhavam no chão, tiveram que enfrentar muitos desafios, muitos problemas, perseguições,
e uma luta incessante para viver. E foram aos poucos correndo, aos poucos saltando, aos poucos planando, e depois aprenderam a voar. Os peixes eram seres pequenos que viviam no fundo dos oceanos, presos às rochas. Depois foram criando pequenas extensões dos seus corpos, foram soltando-se, foram tentando se mover, e passado alguns milhões de anos, ganharam barbatanas, escamas, olhos, órgãos, e conseguiram então se adaptar a vários tipos de lugares, encontrando assim um universo embaixo da água para poder percorrer. Porque nós, aqui na terra, seríamos diferentes. Fomos formados à imagem e semelhança de Deus. Mas Deus também se desenvolve, mesmo sendo Ele o todo, o presente, mesmo sendo Ele o que está em todo lugar. Essa consciência desenvolve-se todo o tempo, a todo instante. E desenvolvendo, vai criando coisas novas, adaptando as mudanças que são exigidas em tudo o que Ele cria, que Ele vê ou que Ele faz. Obrigado, Júlio Del Toro, obrigado. Olha, o Espírito, quando quer nos ajudar, ele instiga em nós esse poder de raciocínio, de pensamento. Como que você fica mais rico? A partir do momento em que você começa a ser estimulado a criar, a sua criatividade é que te dá a riqueza tão desejada. Olha, hoje em dia nós vemos aí grandes referências de riqueza no mundo, que criou um aplicativo, pronto, foi suficiente para transformar a vida dele. Não é isso? Nós vemos hoje a facilidade que uma pessoa, facilidade entre aspas, né? Porque a gente não sabe o tempo que se levou elaborando, criando aquela ideia. Eu dou sempre aqui um exemplo do Uber, porque isso me chama muito a atenção. Como é que pode uma cabeça poder criar uma empresa de transporte mundialmente sem ter um veículo? Sem ter um veículo. Olha a criatividade, o que levou esse cara a fazer. Essa cabeça desse criador do Uber, põe aí a foto do cara, vai, Caio, ajuda aí, Caio. Põe a foto do cabra aí, que eu não lembro o nome dele. Escreve o nome dele aí para vocês saberem, porque eu não vou lembrar, tá? Não vou. Mas esse cara aí, ele foi uma ferramenta. A humanidade precisa evoluir, então o que Deus faz? Ele instiga nas cabeças das pessoas que usam, não é? Com desejo de contribuir para a humanidade, uma ideia. Olha aí, nós temos o Uber e tantos outros aplicativos. Olha, hoje no seu celular, você contou quantos aplicativos existem no seu celular que te ajuda? Contou? Já viu quantos? O próprio WhatsApp, o próprio YouTube, Facebook, Instagram e tantos outros foram criações de uma mente que não se limita. Agora eu te pergunto, qual é a diferença desse homem, de todos esses homens criadores desses aplicativos, que beneficia tanto a humanidade, de você? Qual é a diferença? A diferença é que ele não trancafiou a mente, ele acreditou. Então acredite, meu irmão, hoje é sexta-feira, já saiu para o trabalho? Então quando você for trabalhar, acredite que você pode fazer melhor do que você fez ontem. Acredite nisso. Acredite que ninguém pode te atrapalhar, por mais que tenha os perseguidores no trabalho, eles não podem te atrapalhar. Por quê? Porque você é isso aqui, ó. Ninguém consegue trancafiar a sua mente. Pode até atrapalhar fisicamente as suas atividades, mas não trancafia seu cérebro. Você pode criar. Não estão deixando eu fazer desse jeito, eu faço de outro. A mente, ela não tem limite.
Por isso que sabiamente Jesus disse, tudo é possível àquele que crê. Agora aquele que não crê, ele é um escravo da própria vida. É um vivo morto, um morto vivo, porque não crê. Mas aquele que crê não se aprisiona a nada. Voltamos com a palavra do mundo espiritual, Júlio Del Toro. Aquele que se vive apenas inerte, esperando que tudo à sua volta transforme, para este então receber dele algo melhor, demorará muito mais tempo, porque está sendo pedra, não peixe, porque está sendo pedra, não ave, porque está sendo pedra e não espírito. E o espírito, passando por todos esses limiares da inteligência, da consciência, da sua própria formação, vai desenvolvendo cada vez mais as virtudes para lidar com os medos, para poder desenvolver a sua alegria, a capacidade que ele tem de moldar o seu destino. Todos que estão desenvolvendo estão em passos da sua evolução. Todos esses que não param conseguem alcançar muito mais rápido o que precisam buscar. Enfrentam um pouco de resistência, porque à sua volta vão vendo outros que não querem andar. Ouvem muitos aqueles que têm medo de prosseguir, aqueles que querem desistir, aqueles que querem pouco fazer, aqueles que não querem lutar. Então tem que vencer todas essas energias, todas essas vibrações, para poder suplantar tudo isso e demonstrar o seu próprio valor. Perceba o que se aprende em cada lugar, na igreja, na casa, na escola, no trabalho, na vida. O que é instigado em cada um desses lugares? O teu progresso. O que é instigado em cada um desses lugares? O bom convívio. O que é instigado em cada um desses lugares? Para que a sua mente alcance algo que muitas vezes ela não vê. Mas se trabalhar com inteligência, com afinco, com perseverança, com amor, ela é capaz de enxergar. Assim são os ritos da nossa vida. Ritmos que vamos impondo a nós mesmos, até administrarmos a nossa própria forma, a nossa vontade, para que ela caminhe por si só e nos ajude a alcançar o que nós queremos. Cada ritual é um ritmo, como uma nota de uma música, uma frequência que funciona quando se toca os acordes da melodia do amor. Quando tu começa a trabalhar toda essa composição espiritual, e nota a nota, ritual a ritual, tu vai compondo assim a sinfonia do teu crescimento e vai desenvolvendo cada vez mais as tuas virtudes para se tornar um espírito ainda melhor. Obrigado, Júlio Del Toro, obrigado. Obrigado de coração. Reflitamos sobre esta mensagem deste espírito amigo. Vamos nos dar esse direito de pelo menos analisar, sabe? Sabe quando a pessoa ela é pobre? Nosso irmão Bezerra de Menezes falou desta pobreza, a pobreza do ser humano. Qual é? A falta de amor. A falta de amor, a falta de criatividade, a falta de ação amorosa consigo mesmo e com o próximo. Então, há uma pobreza muito grande. Rico é aquele que não limita o seu cérebro naquilo que ele vai fazer. Rico é esse. Rico não é ter dinheiro, por quê? Os bancos podem falirem.
Os seus imóveis podem ser levados pela chuva, pela tempestade, pelo tsunami, pelo terremoto, pode ser levado pelo um roubo, mas rico é aquele que sabe que tudo que ele quer está aqui, ó. Parece coisas de fanático, né? É não, é não, é não, é não. Fanatismo? Não, não. Uma pessoa que pensa, ela não é fanática. Fanático é aquele que se bitola e diz amém a tudo. Esse é fanático. Pelo contrário, nós somos libertos, e o que estamos falando aqui é da liberdade de pensar amplamente. Amplamente. Eu não posso ficar pensando só assim, ó. Sabe, como os animais. Como é que é o nome daquilo? Eu não vou lembrar. Que coloca aquele cabresto assim, né? Os cavalos, eles têm um negócio que põe aqui, ó, para ele ficar só olhando para frente. Tem gente que coloca esse troço aqui e fica olhando só para frente. Não, nossa visão tem que ser de 360 graus. Nossa mente tem que se expandir para todos os lados. Por quê? Porque é uma mente de Deus, o Criador de tudo. Eu acredito nisso. Vamos lá, vamos entrar na sala de concentração. O intercâmbio com a mediunidade. Ah, mas Júlio, eu não acredito que eu possa falar com o espírito, não acredito nessa tolice. Tá bom, se você não acredita, isso é bom. Como assim, Júlio, é bom? Ué, então estude, porque um tal de Kardec também tinha essa mesma ideia. Ah, não acredito nisso. Aquilo que eu não acredito, é importante se debruçar para você ter convicção da sua descrença. Que doido. É fácil para você dizer, eu não acredito nos espíritos. Ué, então tá bom, prove que isso não existe. Por quê? Ah, mas eu não preciso provar, eu só sei. Isso é preguiça daquele que não quer estudar. Isso é comodismo, é fácil dizer assim, eu não acredito nos espíritos. E não estudar. Ora, se você não acredita, então estude. Olha, tá aqui, ó, realmente, ó, tá comprovado. Como muitas pessoas... Eu gosto de ser polêmico, né? Muitas pessoas dizem que a Bíblia não fala de reencarnação. Aí você pega lá a passagem da transfiguração. Caio, procura aí onde está essa passagem, coloque aí, tá? Para as pessoas curiosas, se desejosas de aprender, buscar. Transconfiguração. Jesus pega Pedro, Tiago e João, sobe no monte. E lá transfigurou-se Moisés e Elias. E aí esses 3 homens ficaram assustados porque viram Moisés e Elias. E depois eles desceram dali, e aí eles curiosos perguntaram, Jesus, mas aqui ó, os profetas dizem que Elias viria antes de ti anunciar a sua vinda. Aí Jesus diz, Elias veio sim, veio e anunciou, e fizeram tudo o que fizeram com ele. Aí aqueles homens entenderam que Jesus estava falando de João Batista. Então quem foi Elias? João Batista, pronto, reencarnação. Ora pois... Mas é preciso estudar, não só dizer assim, eu não acredito e acabou. Bom, vamos lá. Sala de concentração, intercâmbio com a mediunidade. Sala de concentração. O trabalho da mediunidade, o trabalho dos espíritos é nos ajudar. Mas eles só podem nos ajudar se nós quisermos ser ajudados. Para isso, nos lembremos sempre dos ensinamentos de Jesus diante de todas as pessoas que iriam procurá-lo. Jesus dizia, você acredita que eu posso te curar? Você crê que eu posso te ajudar? Alguns diziam, creio, Senhor, eu creio. Aí Jesus dizia, então, seja feito conforme a sua fé. Vá e não tornes a errar. A autoridade de Jesus sempre foi incontestável. Incontestável. Então, muitas pessoas se curaram, mas teve outras pessoas que não conseguiram a cura. Por quê? Porque não acreditavam que Jesus fazia tudo aquilo para os outros. Achava que eram pessoas privilegiadas ou que era combinado. Sempre, daqueles incrédulos que duvidam porque não alcançam, duvidam que os outros também, os que têm fé, podem alcançar. Jesus sempre ensinara as pessoas a não pecar mais,
que toda essa forma de pecar envolve naqueles pecados capitais que a humanidade sempre nos ensinou. Por isso que nós não podemos exercitar a maledicência, a calúnia, a luxúria. Não podemos ser materialistas, não podemos desejar o mal aos nossos irmãos, pois todos esses pecados é que criam os problemas para a nossa vida. Quando a gente não se importa com quem está ao nosso lado, nós vamos receber o retorno também de pessoas que não vão se importar conosco. E a gente sabe que um dia que não tarda, a vida faz com que a gente venha precisar das pessoas que às vezes nós desprezamos em nossas vidas. Quando nós vamos buscar os ensinamentos dos Espíritos para cuidar dessa sintonia, lembremos-nos sempre, Jesus disse que onde houvesse 2 ou mais reunidos, em nome dele, que ele estaria presente. Então, através da prece, nós rogamos aos bons espíritos que nos assistam e que nos ajudem nesse trabalho sacrossanto de sermos instrumentos da espiritualidade para que possamos ajudar os nossos irmãos que vieram a esta casa neste dia em busca de auxílio. É a mesma coisa que nós falamos diante do que aprendemos com o Cristo. Aqueles que têm fé vão se curar. Os que têm fé vão encontrar um caminho. Os que têm fé não mais sofrerão os males de suas vidas. Assim como os trabalhadores da mediunidade, integrados no trabalho, vão sendo ajudados gradativamente pelos Espíritos a resolverem os problemas da sua intimidade. Os médiuns que se integram e que se doam se curam de suas doenças, se curam dos seus problemas pessoais, afastam os maus espíritos, afastam as más vibrações e acabam conduzindo a sua mediunidade ao campo correto de trabalho. Por isso que a gente tem que respeitar as pessoas, por isso que a gente tem que fazer a nossa parte e cada um se colocar como instrumento dessa espiritualidade que está presente e que vai nos ajudar. Que assim seja. Sala de concentração. Que assim seja e assim será, e assim será. O respeito que a espiritualidade tem para conosco, ele é muito grande, por isso não basta apenas pedir, ai Senhor, me ajude. É preciso autorizar que os espíritos te ajudem. E a autorização não fica apenas verbalmente. Ora, se o espírito, no intuito de te ajudar, orienta você como deve agir, e você não age, não adianta depois reclamar que a ajuda não veio. Se um médico orienta você a tomar um remédio e você não toma, não adianta cobrar dele que ele não te ajudou. A ajuda do Espírito é conforme as suas ações. Entenda que tudo parte de nós para nós mesmos. Tudo parte de nós para nós mesmos. Ninguém pode comer por mim para saciar a minha sede. Ninguém pode tomar água por mim para saciar, ninguém pode tomar água por mim para saciar a minha sede. Ninguém pode comer por mim para saciar a minha fome. Certo? Não é? Ah, mas isso é óbvio, Júlio. Mas é óbvio também quando você pede ajuda a um espírito. Não pense que ele vai comer por você, que ele vai beber por você. Não, ele vai te dar o de comer, como dizia minha avó, tem de comer. Ele vai dar de comer, ele vai te dar de beber. Mas cabe a você comer e beber, cabe a você fazer. É preciso que façamos o que é necessário para obter o que desejamos. Não dá mais para se ajoelhar
e pedir, Senhor, me ajude, depois ficar ali 24 horas ajoelhado. Não, levante-se e vá buscar o que você quer. Ah, mas está difícil, Jesus já dizia, entre pelas portas largas que você vai esbarrar. Sabe em quê? Nas ilusões. Entre pela porta estreita e vai alcançar a tal salvação, quer dizer, alcançar o que você quer. O que é a porta estreita? As dificuldades, meu irmão. Estamos num planeta de provas e expiações. Esperar facilidade é se iludir, é viver num mundo de fantasia. Ai, tudo vai vir porque eu sou crente em Deus. Ora, pois, se és crente em Deus, segue os passos do Cristo. Olha o quanto ele teve de dificuldade para implantar o amor nos corações. Fora fácil para ele? E por que esperar facilidade? É de se raciocinar, não é? Vamos usar desse poder que Deus nos concede, pensamento. Amanhã estaremos de volta. O tema é muito importante a todos nós. Muito importante. O tema é pensar, certo? Pensar. Obrigado a você que se fez presente hoje. Como se tornar um ser melhor, usando da massa cefálica, Nos ajude a propagar essa mensagem. Eu convido a você, faça parte. Não fique apenas assistindo. Que bonito esses caras aí, essa casa é linda. Não, entra nessa casa. Cria mais estrutura para que essa casa possa beneficiar outras pessoas. Esse negócio de ficar assistindo. Não, eu quero fazer parte desse time. Não, eu quero sair da arquibancada e entrar em campo. Então, estou te convidando, entre em campo, meu irmão. Entre em campo. Ora, vamos em busca das nossas medalhas. Entre em campo. Não fica aí só na arquibancada, não. Então, quando essa casa te convida a você ajudar, é para isso, para você se sentir membro, participante. Tá certo? Então pedimos mesmo, nós estamos na matéria, sem ilusão, precisamos de dinheiro. Dinheiro para poder falar com você. Dentro das possibilidades de cada um, nos ajude. Nos ajude. E juntos nós vamos sim levar a mensagem do Cristo aos corações. Amanhã estaremos de volta. Obrigado pela sua presença. Salve Jesus. Salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você.